Oi pessoal, vocês estão no Fada da Limpeza e aqui vocês falam com a Fernanda. Então, gente, bora bater um papinho? Gente, nós vamos conversar agora sobre como é que a gente pode conseguir clientes fixos, né, de faxina. E aí, gente, eu anotei algumas questões aqui, alguns tópicos para eu não esquecer, né? Gente, a primeira coisa a se fazer é ter um público-alvo. Ai, deixa eu abrir a janela aqui no calor. Ai. Ui, ui. Ai, voltei pra academia e as perninhas tá daquele jeito. Bom, pessoal, voltando aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um público-alvo. Qual é o público que você quer atender? Porque existe vários, né? Existe gente que tem cachorro, existe pessoas idosas, existe casal, né? Pessoas que ainda tem outras pessoas que trabalham, né? Na casa e tal. Então, qual é o seu público-alvo? Bom, pra mim, o que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com pessoas idosas, né? Porque eu acho legal, eu gosto de pessoas que têm coisas a agregar, né? Porque eu não vou lá só trabalhar, eu também converso, aprendo várias coisas, então eu gosto, né? Eu gosto também de pessoas solteiras. Pessoas solteiras é uma ótima pessoa para vocês trabalharem, por quê? Às vezes a casa não tem ninguém na casa, então é muito bom trabalhar num local aonde você chega lá, já sabe o serviço que você tem que fazer, vai, faz e rua, né? Mas, gente, não é pra fazer o serviço correndo e rachar fora, não, né? Tem que fazer o trem bonitinho, direitinho, né? Ai, será que tá gravando? Bem, gente, tendo o público-alvo, aí o que a gente vai fazer? Nossa, Fernanda, mas eu nunca trabalhei em faxina. Já trabalhei fechado e tal, trabalhando em empresas, mas nunca trabalhei em faxina. O que eu vou fazer? Pois bem, gente, é para isso que existe grupos, existe amizades, né, indicações. Primeira coisa é indicação, né? Que é a melhor forma da gente conseguir algo é indicação. Não tendo indicação, qual é a segunda opção que a gente pode fazer? A segunda opção, gente, seria fazer cartazes, né, ou então cartãozinhos e entregar nos lugares, né, oferecendo seu serviço, falando que você tem esse trabalho, né, que você faz esse tipo de trabalho, né, oferecendo o seu serviço. A terceira opção, gente, seria começar a trabalhar para a família, né, cobrando mais pouco. Eu cheguei a fazer isso. E aí você vai fazendo, faz tipo um portfólio, e aí um vai indicando o outro. Um vai indicando, quando vê você tá conseguindo cobrar mais caro. É tudo um processo. E, ok, você já sabe seu público-alvo, já arrumou um jeito de conseguir essas faxinas. E aí, quando você consegue arrumar essa faxina, porque a gente não consegue tudo de uma vez, né? É de pouco a pouco. Então, o que eu fiz para conseguir a minha agenda toda lotada? Só que foi aos poucos, na verdade, né, gente? Então, o que eu fazia antes? Eu fazia diária para hotel. Porque diária para hotel, gente, você não precisa ter experiência, mas você precisa querer trabalhar. Porque o serviço é pesado e não ganha bem, gente, né? Mas é uma forma de você conseguir um portfólio, né? Conseguir uma experiência, né? Porque você já aprende a arrumar uma cama, você consegue trabalhar, como que eu digo? Você consegue trabalhar, ter mais agilidade para fazer as coisas. Então é isso, gente, é trabalhar em hotel. Para você conseguir fazer uma diária no hotel, você chega, faz seu currículo, né, coloca o seu número, número de telefone, o seu nome e fala que você quer trabalhar na diária de camareira, né? Então, esses pontos Ibis, San Diego, eles pegam pessoas que não têm experiência para fazer um extra. Mas a pessoa, gente, é um trabalho pesado. É um trabalho
que tem bastante quartos para fazer, mas é algo que você consegue experiência e também você não fica sem dinheiro, gente, porque pra mim o pior de tudo sempre foi ficar sem dinheiro, né? Ainda mais quem tem filho, tem aluguel para pagar. Então eu acho assim que a gente não pode ficar escolhendo serviço, sabe? Não que a gente não queira melhora. Eu sempre tô querendo melhora na minha vida. A gente estuda de um lado, estuda de outro para conseguir melhorar. Mas enquanto isso, gente, você vai ficar lá parada lá. Não vai ficar parado não, gente. A gente bora trabalhar, tá? Porque aqui, ó, ainda tem força, você tem força para trabalhar, você é capaz, é só querer. Tá, gente? E é um serviço como qualquer outro. Antigamente eu tinha vergonha, morria de vergonha, já cheguei até a mentir. Hoje em dia, gente, não tenho vergonha, eu falo, eu sou diarista. Eu presto serviço, né? Eu presto um serviço. Então, gente, não tenho vergonha. A gente tem que ter vergonha de verdade de roubar. Roubar, gente. Roubar é o que você tem que ter vergonha. Você chega desesperado no supermercado, vai lá, rouba, quando vê alguém pega você, você já tá indo preso. Isso que pra mim é vergonha. Mas agora, um trabalho digno pra mim não é vergonha alguma. Pelo contrário, isso traz assim tanta felicidade pra gente, porque a gente tem o nosso próprio dinheirinho, né? E é excelente, é muito bom. Bom, gente, e aí temos que ter. Aí beleza, gente, isso é uma maneira de conseguir experiência para agregar valor no seu serviço de faxineira, tá? Porque tem lugares, é assim, gente, olha, eu faço o que é o meu jeito, tá? Tem gente que não arruma cama, não faz isso, não faz aquilo, eu não. Eu tenho o meu horário, mas eu gosto de trazer para o cliente paz. Eu gosto de trazer o cliente tranquilidade, sabe? Eu gosto de trazer um trabalho bom. Isso não é ser puxar saco não, tá, gente? Porque eu vou te falar limites que a gente tem que dar. Mas isso é agregar valor no seu serviço. A pessoa vai ver que você não está trabalhando só por dinheiro. Porque em todo serviço que a gente vai, se você trabalha só por dinheiro, você não dá um serviço de qualidade. Então, gente, por favor, não tem esse negócio, eu não limpo não sei o que, eu não limpo não sei o que. Pois então, você não vai conseguir serviço, porque as pessoas, elas trabalham, elas têm o tempo delas, né, de que tem que fazer alguma coisa. Às vezes tem gente que não fica nem em casa e a pessoa precisa de alguém para fazer aquele serviço. Se não é a diarista, quem é que vai fazer? Quem é que vai limpar o fogão? A pessoa? Mas a pessoa tá pagando para isso. Então, gente, assim, isso é a minha opinião, né? Eu respeito a opinião de cada um, mas essa é a minha opinião. Eu gosto de dar um serviço up, né? Tudo. Então, vou falar agora, gente, as competências, né? Para ser uma diarista. Isso no meu ponto de vista, tá, gente? Ser responsável. Aí fala assim, nossa, mas isso é o básico, gente. Tem histórias, tá, querida? Gente, a pessoa tem que ter responsabilidade, tem que ter caráter. Por quê? Quando você vai trabalhar no local, você tem horário para chegar, tá? Você não pode roubar nada da casa da pessoa, porque tem lugares que eu vou que as pessoas ficam um pouco... Assim, não que eu vou hoje, porque hoje em dia eu tenho clientes, né? E tenho gente na fila também. Mas antes disso, gente, as pessoas ficavam morrendo de medo. Morre de medo de você roubar uma coisa da casa dela. Então você tem que trazer tranquilidade para a pessoa, né? Você mostrar para a pessoa que você tá lá para fazer o seu serviço e você quer o dinheiro do seu serviço. Você não quer nada da casa da pessoa. Isso não interessa. Então, gente, é entrar nesse intuito. Se você acha que você tem uma mãozinha leve, não vai, tá? Porque isso aí traz, né, cadeia, traz policial, traz polícia, né, questão de polícia. Então, né, a gente tem que ter responsabilidade. Entre a responsabilidade tem você ser pontual, né, chegar no horário que você marcou. Se você marcou 8 horas, a gente chega 8 horas. Se você marcou 7, chegar às 7. O que eu faço? Eu gosto de chegar um pouquinho antes, porque eu vou tomar café, vou trocar de roupa. Então eu gosto disso, sabe? Chegar um pouquinho antes, né? Mas tudo é conversado, gente. Tudo é conversado, é entendido. A competência aqui que é essencial é uma pessoa que gosta de trazer solução.
Qualquer empresa, gente, a primeira coisa que todas as empresas têm é solucionar problemas. Tudo é solucionar problemas. Quem soluciona problemas tá à frente. Então, gente, tem um serviço lá, algo lá que você viu, tá? Às vezes não é nem pra você fazer, tá, gente? Não é uma obrigação pra você fazer. Além que tudo conversado, no meu caso, eu acho que é entendido. Aí só porque você não combinou, você não vai fazer? Não, gente, você tá ali pra solucionar problema. A pessoa vai ficar feliz e você vai ter cliente, ó, tipo assim, na fila. Você pode ter certeza, porque falar assim, nossa, essa pessoa, ela não tá aqui só pra querer dinheiro. Porque, a gente não pode mostrar desespero. Nossa, eu tô aqui, pelo amor de Deus, só pra ganhar dinheiro porque eu tô precisando. Não, tá? Você tá trabalhando como serviço de qual é um serviço como o outro. Primeira coisa que você tá indo lá é pra prestar um serviço. Você tá indo lá pra ajudar, né? E aí sim, você vai receber um dinheiro como qualquer outro serviço. Mas você não tem que ficar demonstrando, eu tô precisando, tô morta de fome e eu só quero o dinheiro e fazer o trem lá mal feito e ficar esperando o dinheiro. Não, gente, tem que ter postura. Então, a questão é solucionar problemas. Se você viu algo que você pode fazer, gente, faça, tá? Qualquer outra coisa assim, gente, faça, gente. Não, deixar a coisa perfeita, assim, quase perfeito, né? Que ninguém é perfeito, mas deixar o trem impecável, sabe? Algo assim que às vezes você vê algo acontecendo assim, você fala, nossa, talvez nem do seu serviço, tá? Nossa, eu achava que isso ficaria bom. A pessoa fala, olha, a pessoa não tá aqui só pra querer o dinheiro dela. Nossa, que pessoa bacana, viu? Então, e isso, gente, não é pra fazer tipo proposital assim, não, sabe? Realmente é bom a gente ser assim, uma pessoa que quer ajudar as pessoas também, né? É uma troca, né? Então, a outra competência gente, eu não sei se eu tô, sabe, falando muito assim, tal, é o meu primeiro vídeo, mas cada vez a gente vai dando a melhoradinha, né? Vamos lá. A outra competência, gente, é ser detalhista. Gente, a gente tem que ser detalhista. É assim, se você vê um cabelinho, você tira, tá? Nossa, mas eu vou ficar lá trabalhando mais de 12 horas. Não, gente, não é assim. Eu vou falar com vocês como é que vocês vão fazer. Sabe, gente, onde é que eu aprendi isso? Em hotel. Porque em hotel, minhas queridas, você não pode deixar um cabelinho, tá? Nem que você suga com a boca, querida, mas não pode deixar. Por quê? Se chegar lá o hóspede, a pessoa nem paga, porque é nojento, né? E, gente, uma competência assim básica é ser educada. Você chegar, dar bom dia, né? Boa tarde, dependendo do horário que você vai, porque tem gente que trabalha de manhã e à tarde, né? Então, essa é uma das competências que é o básico, né, gente? Agora vamos, gente, para ver o que vai ser nesse... Gente, eu tô escrevendo aqui para eu não me perder, né? O que vai ser necessário antes de começar a diária. Ah, tá, gente. Aqui, o que a gente faz antes de começar uma diária? Né? O que acontece? Gente, antes de fazer qualquer diária, né, que normalmente as pessoas que te ligam, né? Então, gente, é conversar, é ter uma reunião, né? Se você não consegue falar pessoalmente com a pessoa, porque normalmente é por telefone, né? Eu já falei pessoalmente, mas assim, eu tô trabalhando no local, conheço a pessoa e converso com a pessoa, mas normalmente é pelo celular. Então, primeira coisa, a pessoa vai te ligar, né? Vai perguntar qual que é o seu valor, como é que é o seu serviço, como é que você trabalha, e você vai falar, vai ditar algumas regras. Então, assim, gente, o bom é que fica meio a meio, bom para os dois. Esse é o certo. Então, no meu caso, gente, eu trabalho 6 horas por dia. Eu não trabalho mais. Às vezes até passa um pouco, sim. Mas eu já chego, a primeira coisa que eu falo com a pessoa é, eu trabalho 6 horas, tá? Passa um pouquinho porque eu almoço, né? Tem o horário meu de almoço e eu não descanso. Eu poderia descansar? Poderia, mas eu já tô acostumada assim, porque na época que eu trabalhava de camareira,
não era o correto, mas pra dar conta, às vezes eu nem almoçava. Então tem isso, né, gente? Eu trabalho 6 horas por dia, então eu já falo isso com a pessoa. Gente, tem gente que vai odiar isso que você fala. Quando você fala isso, a pessoa fala, ah, tá, então pode deixar, não sei o quê. Porque tem gente que ainda quer escravizar as pessoas, tá? Então, essa é uma das coisas que eu não abro mão, é o horário. Por quê? Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso pegar um ônibus que não esteja tão lotado, eu preciso ter tranquilidade, né, na minha vida, né? Isso é excelente pra gente. Por quê? No outro dia você vai acordar, vai fazer um serviço pesado novamente e você precisa estar descansada. Ou descansado, né, gente? Tem homem que faz faxina também. E aí depois vai ter o horário. Outra coisa, gente, tem que conversar sobre marmita. Precisa levar marmita ou não? Tem um lugar que eu levo marmita, né? Mas é questão assim, porque a pessoa não fica em casa, a pessoa come fora, e aí eu levo marmita, tá? Tem um lugar só. O resto, eu sempre almoço lá. As pessoas fazem questão. Por que as pessoas fazem questão que de eu almoçar com elas? Gente, porque eu me mostro uma pessoa interessada em conversar. Realmente, gente, isso tem que ser uma coisa sincera, tá? Não é fingimento, não, é sincero. Eu sou uma pessoa que gosto de estar arrumada, né? Assim, eu não uso muita maquiagem, mas tá limpinha, né? Passar um creminho, alguma coisa assim, ou colocar um brinquinho, alguma coisa, fazer as unhas, né? Fazer a sobrancelha. Eu tô até precisando, acho que fazer, porém tem que estar arrumadinha. Postura, gente. Quando as pessoas veem postura, elas valorizam. Então, assim, eu não preciso levar marmita, né? Então, eu também tenho que olhar isso, se precisa ou não levar marmita. Qual que é outra coisa aqui? Peraí, gente, que eu vou ver se eu lembro. Ah, gente, e aí vocês vão falar como é que faz o trabalho, né? Como que funciona o seu trabalho. Pois bem, gente, eu vou ensinar pra vocês como vocês conseguem trabalhar 6 horas diária. Tem gente que trabalha 4, tá, gente? Eu vou chegar nesse patamar ainda, tá? Porque tem gente que trabalha 4 e ganha mais do que eu. Mas isso, eu sou de BH, né? Na verdade, sou de Ribeirão das Neves, mas eu presto serviço em BH. Então, tem gente que ganha mais do que eu e eu vou até começar a correr atrás disso e eu vou falando com vocês, tá? Me perdi aqui um pouco, peraí. Ah, tá. Como é que funciona? Gente, é bom escrever porque a gente lembra, né? Como é que funciona o trabalho? Pra conseguir trabalhar 6 horas por dia, né? Então, o que a gente vai fazer? A faxina, você vai conversar com a pessoa que o seu tipo de trabalho funciona assim. Você faz faxina em um cômodo, tirando toda a poeirinha, toda a sujeirinha. E nos outros você dá só uma arrumada. Gente, mas não é aquela arrumada brocrochó não, tá? É uma arrumada boa, como se você estivesse arrumando a casa, mas você não vai ficar mexendo em livro, você não vai ficar mexendo em detalhes, tá? Então é assim que você vai fazer uma faxina boa. Por quê? Normalmente você não vai trabalhar uma vez com a pessoa, você vai trabalhar toda semana ou a cada de 15 em 15 dias, é assim que funciona a faxina, né? E aí é assim que você vai fazer. Você vai, um quarto, um cômodo você vai deixar perfeito. E também, gente, outra coisa, não vão trabalhar, gente, na correria. Não funciona. Por quê? Você vai quebrar a coisa das pessoas. E são coisas caras. E aí vai ficar naquela cara, né, veia egípcia, como é que fala? Egípcia, não sei, aquela cara que a gente fica de panguá, sabe? A ver navios. Então, gente, trabalhar com tranquilidade, ter agilidade sim, né? Algumas coisas que não quebra, você pode fazer com agilidade, mas quando você estiver mexendo em algo que quebra, tranquilidade, porque a pessoa precisa confiar em você, nossa, a pessoa precisa confiar em você, vírgula. Nossa, a pessoa, ela tem cuidado com as minhas coisas, então eu posso ficar tranquila. Aí a pessoa já vai ficar tranquila, a pessoa não vai ficar nem em cima de você, né? Eu ia falar outra coisa, mas eu acabei me perdendo. Se eu lembrar, eu falo com vocês.
Pronto, gente, você falou os seus tópicos, o que você aceita, o que você não aceita, e aí você fala sobre isso, né, e explica o porquê que você trabalha suas horas por dia, é porque você quer dar um serviço de qualidade, você, no final de 4 semanas, a pessoa vai perceber como a casa dela tá maravilhosa, porque, como eu te disse, vai fazendo aos poucos, né? Pra ter aquela casa impecável, gente. Porque, gente, faxina não é uma coisa que você consegue fazer em um dia só, não. Pode até fazer, viu, querida? Mas você vai ficar trabalhando 10 horas, 12 horas por dia. E isso não é vida, tá? Bom, gente, aí agora vai chegar na hora de falar o valor. E aí você vai dar o seu valor, gente. O valor aqui em BH, as pessoas pagam mixaria, tá, gente? Tá 180. Esse é o valor que está. Eu tô cobrando 250, tá? E ainda assim, gente, é um valor justo, tá? Não é um valor ruim, não. Porém, tem outros locais que pagam melhor, tá? Tem local que tá pagando R$ 400. Então, assim, eu ainda não conheço pessoas que trabalham que ganham R$ 400, mas eu já tive algumas conversas, assim, no Uber, a gente escuta algumas pessoas falando. Então, eu vou correr atrás disso e aí qualquer coisa eu falo com vocês, tá? Mas eu acho um valor bom, sabe? Por quê? Porque a gente tem que pagar o valor, né, da condução. Então, eu tenho a condução ainda, então esse não é o meu valor final, né? Meu valor é 220 que eu acabo pegando, é o valor que eu pego, 220. Então eu cobro 250, mas eu pago a condução. Então eu pago um valor aqui que eu vou até o centro e aí depois eu pego Uber, né? Eu gosto de pegar Uber, mas você pode pegar um ônibus que fica um pouco até mais barato. Mas eu acho que por causa de R$ 2, R$ 3, pra mim compensa, tá? Porque eu não preciso acordar muito cedo, na verdade... vírgula, ponto. Eu tô falando muito rápido, mas aí aos poucos a gente vai, né, chegando ao eixo. Eu acordo cedo, até que eu acordo cedo, só que é porque eu vou à academia primeiro. Mas, assim, quando você pega Uber, você chega mais rápido nos lugares, né? Ainda moto, Uber, é ótimo, eu pego moto Uber. Você chega mais rápido, então dá pra você dormir mais um pouco. Então tem essa também, né? Então tem esse valor. Aí, gente, tem gente que você vai cobrar, a pessoa vai falar assim, ah, tá, então esse valor não dá pra mim não, tem como abaixar? Olha, vamos lá. Depende. Hoje em dia, eu não abaixo. Mas isso só aconteceu, gente, porque hoje em dia eu tenho clientes em fila também. Porém, quando eu comecei, eu abaixava sim, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque o pior de tudo, como eu disse pra vocês, é roubar. E se você tá precisando, você não pode mostrar que tá precisando, tá? Mas aí você vai, tipo, mostrar, tipo assim, que é como se estivesse fazendo um acordo com a pessoa, né? Então tem que ser bom pros dois. Então se a pessoa vai falar, ah, mas eu só posso pagar 220, eu só posso pagar 200, um exemplo, tá, gente? Vão pra quê? Pra vocês ganharem experiência, pra vocês conseguirem fazer outros clientes, e aí aos poucos você vai aumentando. A cada ano a gente tem que aumentar um pouco, tá? Nem que seja a passagem, o valor da passagem, né, que todo ano aumenta, né? Então tem que aumentar, não tem que ter vergonha de aumentar não, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso, né? Então, assim, eu consigo tirar, hoje em dia eu tiro quase R$ 5.000, né? Porque eu consigo trabalhar, às vezes eu trabalho no sábado, e eu já ganhei até mais, porque eu já trabalhei também no domingo, mas hoje em dia esse dinheiro pra mim, por enquanto, tá sendo ok, tá? Porque eu também preciso descansar, eu preciso ficar com meu filho, eu preciso passear, então tá um valor ok. Então, assim, gente, eu só tô falando valores com você pra quê? Pra vocês animar, sabe? Porque, gente, eu já trabalhei de CLT, tá bom? Hoje eu trabalho como autônoma e, assim, foi muito bom, gente. Eu não tenho, assim, o que reclamar, por mais que eu passei algumas coisas, mas tudo a gente tem que buscar como aprendizado. Porém, o valor, gente, do salário mínimo é muito triste, né? Vamos dizer que é triste demais você
é um dinheiro que não dá para mal sobreviver, para mal comer, você não consegue passear com seu filho, você não consegue comprar uma roupa, você não consegue fazer um curso, fazer outras coisas. É um dinheiro muito escasso. Então, assim, gente, 5 mil pode parecer pouco para alguns, mas para outras pessoas não é. Isso depende do quanto você já ganhou. Então, assim, a gente sempre tem que estar correndo atrás para buscar crescer mais, para aumentar a renda, tá? Eu vou falar isso com vocês depois também. Porém, gente, a gente tem que ser grato pelas coisas que estão vindo. Antigamente, eu ganhava R$1.000, sabe? 1.500, não sei, acho que era R$1.300 na época, o salário mínimo, e aí vai aumentando, sabe? Depois eu entrei em outro local que eu trabalhava fechado como camareira e comecei a ganhar um pouco mais. Lá eu aprendi muitas coisas legais, sabe? E foi tudo como experiência. Então hoje eu tenho muita gratidão, e a primeira coisa que você tem que fazer é fazer as coisas com gratidão. De verdade, gente, vocês têm que se sentir grato, assim, falar assim, nossa, que bom, eu tô aprendendo. Tudo é percepção. Pra muita gente, trabalhar de faxineira é uma coisa horrível, é uma coisa vergonhosa, sabe? É uma coisa humilhante. Para outras não. Para outras é uma coisa que você pode ganhar o seu dinheiro, que você vai ter uma liberdade, sabe? A liberdade financeira, que você vai poder sair com seu filho no shopping, que você vai poder assistir um filme, que você vai poder fazer um esporte, que você vai poder aprender um instrumento, sabe, gente? Então tudo é percepção. Então, gente, vamos fazer as coisas com mais gratidão, né? Tudo é aprendizado na vida. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa aí vocês falam nos comentários, né? Deixa o seu like, tá bom, gente? E beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!